pessoal, a gente está aqui para mais um bloco do nosso Atitude para Mudar. E hoje eu estou recebendo aqui a minha amiga, a nossa amiga enfermeira Priscila Soares. Priscila, muito bem-vinda. Obrigada pelo Prazer te convite. receber aqui. Vou falar só um pouquinho de você aqui para o pessoal saber quem é, porque é muita coisa, eu tive até que anotar. Tá ótimo. A Priscila, ela trabalha em neonatal, né? É neonatologista, mestre em enfermagem, coordenadora de enfermagem na perinatal, empresária na empresa AME, consultoria em saúde, né? Que presta cuidado para mães e para bebês, né? Entendi. E professora do curso em graduação em enfermagem. Então, assim, é bastante coisa, tive até que ler aqui. Sim. Sila, prazer te receber aqui para a gente estar falando um pouquinho, né, desse trabalho tão importante que é o trabalho da enfermeira, né? Eu costumo dizer que, assim, vocês foram classificadas como toda a área de saúde, né? Porque aí vem o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, né? A gente recentemente passou aí por um problema que assolou o mundo, né? Que foi a pandemia, né? E se falou tanto no pessoal da saúde, né? Se chamou tanta atenção porque foram os combatentes da linha de frente, né? Então, é um prazer poder estar falando contigo aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, assim, é muito legal essa proposta da Atitude para Mudar, trazer a gente quanto processo de superação e tudo mais, para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, por que da área da saúde e por que de ser enfermeira, né? Então, enfermeiro logo me remete ao cuidado, né, então a maternagem sempre fez muito parte de mim, que é esse cuidado. E aí desde a infância eu entendi que eu ia trabalhar na área da saúde, que eu ia trabalhar com a parte de cuidado. E aí a enfermagem, ela acabou me resgatando, né, ela me pegou quando eu consegui ir pelo ProUni, a universidade fazer a graduação em enfermagem, e aí a enfermagem neonatal, que é essa parte de cuidado com bebês, foi durante a graduação que eu descobri que eu amava esse cuidado com o bebê. Eu trabalho já há mais de alguns anos aí, 14 anos dentro da área de cuidados com recém-nascido, e aí cada vez mais eu me apaixono, porque a gente tem contato com pequenos milagres, né. Hum. É E legal. você falou aí questão do ProUni, né? Então a tua faculdade você já foi uma luta, né? Exatamente, já é um processo, meritocracia, onde que a gente, né, tive que estudar, e aí eu tive 100% de bolsa, Pô, que né, bacana. na Unifeso para enfermagem, então foi um ganho dentro, né, da minha família, que é mais humilde, e a gente vem nesse processo de superação. Na família só você dessa área de saúde? Sim, sim, a minha mãe e meu pai vêm mais pra parte de educação, apesar que eu vou também, né, quando eu vou ser Hoje é professora professora. e tudo mais, então eu tenho esse viés também, mas a área da saúde foi realmente Dá um orgulho dobrado pra mãe, né? Na exatamente. educação e na questão da Da saúde, né? saúde, exatamente. Então, a gente vê, Priscila, assim, se fala tanto em valorização, né? No mundo que a gente valoriza tanto jogador de futebol, cantor, seja de qual música que for, artista, né? Sim. E aí, quando a gente vai para a área da saúde, a gente vê uma luta tão grande aí, né? Recentemente, a gente ainda continua esse embate do piso da enfermagem, né? Essa guerra toda. E aí, sim, só para eu entender, qual o sentimento, né, de saber, assim, o sentimento de vocês, né? Sim. Falando porque você que hoje está representando os A enfermeiros, né? enfermagem. Qual o sentimento, assim, de saber, pô, a gente faz tanto, a gente se dedica tanto, né? E ter que brigar por uma coisa tão básica que é o salário, né? Que é a remuneração. Quando você vê aí jogador de futebol, cantor, ganhando milhões, né? E na pandemia todo mundo foi para casa fazer live, cantar e arrecadar milhões, né, pela Sim. internet, enquanto vocês estavam lá entregando suas vidas pela vida das pessoas, né? Esse sentimento, essa sensação. A gente teve um boom da valorização do profissional de saúde durante a pandemia, sim. E aí depois, logo após a pandemia, a gente teve uma desvalorização também muito grande, né, é o que você falou, a gente ainda tem a briga do piso salarial, algumas empresas infelizmente ainda não pagam o piso salarial, acreditando que se pagasse acabaria com a questão deles em relação à organização, mas assim, enfim, a enfermagem nesse ponto a gente é uma briga constante realmente, né, a gente pede muita ajuda dos serviços, né, governamentais para nos ajudar nessa briga, porque a gente é linha de frente realmente. Eu falei que durante a pandemia todo mundo parou, né, teve a questão de ter que ficar em casa, a gente não parou, a gente viveu isso muito, na flor da pele, né, muitos óbitos acontecendo, muitas coisas acontecendo, então assim, a gente luta ainda muito por essa valorização, exatamente o que você falou, às vezes a gente pega, né, não querendo desvalorizar, mas um profissional, do futebol que ganha muito, 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 quando a gente fala de uma pessoa que cuida de vidas, né, é o cuidado que vem e aí a gente fica nessa luta constante, mas a gente continua firme e forte. E assim, eu acho não, tenho certeza, né, que na pandemia, como você disse, né, todo mundo parou Aham. e vocês trabalharam muito, muito mais, né, Muito. assim, eu tenho também, uma sobrinha que é técnica de enfermagem, Sim. assim, ela na pandemia eu acho que ela não estava atuando ainda e tal,
mas eu conheço outras pessoas que são da área de saúde que falam isso, né, de pessoas que diziam assim: "Eu fiquei uma semana sem ir na minha casa, eu fiquei um mês sem poder dormir perto da minha mãe ou perto do meu pai, porque já é idoso, e aí eu, por estar trabalhando ali na linha de frente, tinha medo de transmitir lá o coronavírus para eles, então eu dormia em outro lugar, eu não me aproximava, eu tinha medo de chegar em casa e abraçar meu filho", né, teve muito Muito. você deve ter ouvido e visto muita coisa ali, né. Muito, e assim, a gente sentia um preconceito muito grande da família de uma forma também, né. Eu lembro que na época meu cunhado falou comigo assim: "Ah, você não vai visitar minha mãe não, porque você vai passar, covid pra ela, né", porque como eu estava de linha de frente, né, porque eu descia, eu trabalhava em Saracuruna, aqui lá no Rio, então não tinha ônibus, a gente tinha que se ajudar entre os profissionais, quem iria dispor o seu carro para poder levar todo mundo junto, e aí a gente teve esse preconceito além do risco, e a gente sentia muito isso, ainda tinha esse preconceito do tipo: "Vocês são que vai levar coronavírus para as outras pessoas", então eu ficava realmente com medo de ser mesmo o vetor que transmitia e não era o que a gente queria, né. Entendi. Foi bem complicado E mesmo. ainda tinha essa questão, eu lembro disso, da questão do transporte, né, vocês precisavam chegar aos hospitais, mas Não não tinha tinha, transporte não público, tinha e ninguém se ônibus, não preocupou tinha como que esse povo vai trabalhar, né. exatamente, nossa, É foi bem. uma luta imensa. E assim, e essa área de cuidado de neonatal, né, a palavra é até difícil, né, neonatologista, né, Isso, eh, o porquê, assim, de enveredar, né, foi quando que te deu, você fez a enfermagem, óbvio que depois isso foi uma especialização, né. isso. O que que te deu esse estalo de ir para essa ramificação, para essa área? Foi durante o internato, né, dentro da faculdade a gente fica em alguns setores, e aí quando eu vim para a área da gestante, eu trabalhava muito em pré-natal, nas unidades básicas de saúde e tudo mais, eu fui para dentro do hospital e na hora do internato me colocaram na UI, na unidade intermediária neonatal. E aí lá eu descobri que eu amava o bebê da gestante, né, e eu falo que eu lido com guerreiros, com pequenos bebês que mostram como que a vida, ela é muito frágil, mas ao mesmo tempo ela é tão forte, né. Eu pego bebês hoje, eu tenho uma bebê que nasceu com 470 gramas, chegou a 300 e poucas gramas e depois foi embora para casa, né, então é um ser humano que luta muito pela vida. Então Sim. essa parte é bem legal. E assim, hoje qual é a minha ideia que eu acho que é muito importante e a valorização dentro da enfermagem também disso, né, a enfermagem sair um pouco dentro dos hospitais e vir para a parte prática, para a sociedade, sabe. Porque que eu via muito lá? Porque eu pego essa mãe no pós-operatório, né, depois ela ter o bebê e o bebê dela acaba tendo uma gravidade e vindo para mim para UTI neonatal. E aí eu via o despreparo dessa mãe dentro da unidade neonatal, dentro do puerpério, que não sabia muito manejar, cuidar do seu bebê, e aí eu vi a importância da enfermagem muitas vezes sair de dentro do hospital e vir para a sociedade, trazer, né, educação, em saúde para essas pessoas dentro da sociedade, como cuidar do bebezinho, como trocar uma fralda, como dar um banho, isso faz impacta diferente, muito diferente na saúde do bebê. Então, esse processo é apaixonante e hoje eu entendo como propósito de vida, né, muito Entendi. legal. E daí a criação da AME? Isso, daí vem o propósito da AME, que é A atendimento materno infantil. atendimento, eu ia te perguntar, pô, a AME, eu fiquei aqui tentando decifrar, O mas é que que seria, atendimento né? materno infantil. Isso, É, AMI. essa ideia veio de você vê isso dentro do hospital ali, essa realidade das pessoas não estarem preparadas, e aí vem, e o que que a AME faz, o que que a AME, entrega para as pessoas? Então, a ideia da AME é, desde a gestação, treinar essas mães, né? Treinar como cuidar dessas mães, fazer mentorias, escutá-las também, porque há uma ansiedade muito, muito grande, não só da mãe, mas do pai também, né? Porque o pai também está gestando, não está nele, mas ele tem os conflitos e as preocupações de como será esse processo. Então, a AME, ela vem desde a gestação, treinando, educando, porque nasce o bebê quando nasce a mãe. Nasce a mãe e o pai quando nasce o bebê, né? Na gestação é tudo, a gente sonha, a gente idealiza, mas quando o bebê tá ali na prática chorando e você tentando identificar qual é esse choro, e aí se preparar antes faz total diferença, né? Porque a mulher normalmente e o marido, ela se prepara para o parto, se prepara para a gestação, só que o bebê vai nascer e como é que eu vou cuidar desse bebê? Então a AME faz tudo isso, dá todo Faz. esse Além de ainda a AME trazer essa questão de ter eu tenho uma equipe técnica que presta cuidados para essa mulher em casa, né, por exemplo, ela não tem rede de apoio, porque a gente vê essa realidade. Hoje, as pessoas antigamente, né, existia a avó que cuidava do netinho. Hoje a avó também está trabalhando, a avó está com as suas demandas, né, a avó está indo para o pilates, então, às vezes essa mãe, ela não tem rede de apoio para poder estar com esse bebê. Então a AME, ela traz isso também, que é um grupo de rede de apoio especializada para dar esse suporte a esses bebês, essa mãe e esse bebê, para essa mãe poder descansar, para essa mãe conseguir tomar um banho mais tranquila, sabendo que tem alguém ali oferecendo assistência para ela de amamentação, de cuidados com o bebê de forma geral. Então eu pego desde a gestação ao puerpério, ao cuidado com esse bebê e até mesmo noções de primeiros socorros também. entendi. Então, você na verdade,
vai entender, vai estar com essa mãe antes, vai estar com essa mãe durante, vai estar com essa mãe depois, para tocar ali, e até para o pai também, né, para Sim. estar auxiliando. E a ideia da empresa veio de você mesma, ou tem mais pessoas com você nisso? É, a idealizadora foi eu mesmo nesse contato, nesses 14 anos aí de assistência neonatal, vendo o despreparo dos pais, né, e às vezes até uma reinternação do bebê dentro da UTI neonatal, o bebê que acaba indo para casa, tendo alguma complicação por conta de falta de algum cuidado que essa mãe não tinha conhecimento com o cordão umbilical, que é o coto umbilical, seja por conta que não conseguiu o bebê não amamentar direito e acabando fazendo um amarelão, né, que é a icterícia neonatal, e esse bebê tendo que voltar para o hospital e reinternar. E aí você vê esse despreparo da mãe, a AME surgiu a partir dessa dor. E aí esse bebê tendo que reinternar. Então a ideia é prevenir do que a gente precisar internar e separar essa mãe desse bebê, né. Entendi. Você sente assim, que isso na verdade é um trabalho particular, Sim, né, mas na coisa pública, né, ali no SUS, né, sim, a gente, assim, você acha que em que, né, qual pelo olhar do chão de fábrica, né, porque eu digo assim, que para os políticos, né, hoje sim. eu estou um agente político, né, mas, eu vejo assim, para as pessoas que estão fora da bolha, do chão da fábrica, porque você está lá no chão da fábrica, Sim. você recebe aquela mãe e você vê. Você sente que o poder público hoje, o SUS, ele oferece esse essas orientações, como fazer, você vê isso hoje, não, ou simplesmente a mãe chega lá no hospital, tem o filho, tem a alta, vai embora e vamos lá, toca a tua vida lá e aprende. Já foi ótimo, excelente você tocar nesse assunto, porque a gente tem políticas que trazem esse modelo de assistência, essa preparação, né. A gente tem a Rede Aline, por exemplo, que é uma política pública que substituiu a Rede Cegonha, que tá para poder trazer exatamente esse cuidado com essa mãe. Porém, a gente precisa aplicar melhor na prática, trazer isso para dentro dos pré-natais, dentro das unidades básicas de saúde, né. Deveria existir, é pouco atuante aqui dentro, eu vejo muito, e aí eu vou trazer essa falha para dentro da área da enfermagem, que a gente podia ter assumido melhor essa questão, mas os enfermeiros às vezes ficam sobrecarregados, mas deveria sim. E como que é importante, a gente diminuiu muito o número de internação dentro das unidades neonatal, dentro da pediatria, e diminuiu os custos para o próprio serviço, porque prevenir sempre vai ser mais barato do que a gente remediar, né. Sim. Mas aí você falou dessa rede da Aline, né, que Isso, substituiu a cegonha, Rede né. Cegonha. E, assim, esse gargalo, você consegue identificar onde ele está, o porquê que ele não chega, falta de informação, divulgação, aonde que ele deveria estar sendo divulgado, quem deveria divulgar ele, né? Eu acho que o gargalo está realmente, dentro dos agentes, né, os profissionais de saúde vestirem essa camisa e trazer isso para dentro das unidades dele, né. Deveria se, ter pontos de referência. A gente tem alguns, por exemplo, a gente tem aqui o Centro Materno Infantil, por exemplo, na cidade, né, que é referência, e aí falta-se às vezes mais essa questão dessa educação continuada, essa educação com as mães de prevenção e tudo mais. Pode ser até falta de conhecimento meu, mas até então eu não consigo ver tanto essa atuação lá. A gente até eu tive algumas parcerias, a gente fez um curso para gestante, mas de forma isolada, eu acho que isso podia ser mais periódico, né. Mais Mais divulgação, né? divulgação, Nas unidades exatamente. básicas de saúde, aonde as Também. mães fazem o pré-natal, porque isso é uma coisa que a gente ainda vê que assola muito, né? Sobretudo a gravidez precoce ali, né? Nas Uhum. adolescentes, né? Sim, Que acabam não fazendo um pré-natal e aí podem ter um parto complicado, né? sim. Eu sei que a gente ainda tem um grande problema, né? O SUS, eu falo isso que eu vejo isso toda hora, sobretudo aqui nas cidades menores, no caso da nossa cidade, né? Sim. Que são a questão das UTIs neonatal, é, e aí a gente às vezes não entende, né? Ah, mas fala que a UTI neonatal, o CTI dos bebês, né? Isso. Aquela coisa toda que a gente não consegue entender. São poucos leitos. Eu vejo sempre, por exemplo, o doutor Amorim, que é um pediatra Referência sempre na bate cidade. referência na cidade, né? Exatamente. E eu via sempre muito lá na Câmara, via não vejo, a luta dele por isso, né? Eu via sempre ele falando, tem que ter uma UTI neonatal em Teresópolis, e aí quando se vem a perinatal, que na verdade é A gente tem, particular, né, mas a gente mas tem leitos SUS, né, exatamente. o quanto que já ajudou. Mas a gente ainda precisa avançar muito nisso, né, Muito. porque a gente ainda manda bebês para fora da cidade por falta de leito, né, e não é um caso só de Teresópolis, é um caso de política. Você como enfermeira, sobretudo trabalhando nessa área, e aí eu vou te perguntar como leigo, mas assim, já dizendo que eu acho, falta muito investimento, né, para a rede SUS, né, eu não vou falar da iniciativa privada porque é diferente, mas para a rede SUS falta muito investimento. E aí isso é bom, é ótimo esse espaço também para a gente poder explicar. Eu, quanto gestora na parte de enfermagem, mas eu tenho uma ligação muito direta com a minha gestora médica em relação aos leitos e tudo mais. E é bom a gente trazer e a sociedade entender, né? Uhum. Porque realmente é um pacto que ele é a nível estadual. A gente tem um pacto de 10 leitos SUS lá, né? E aí esses 10 leitos SUS são pactuados, só que realmente a demanda que tem não acaba não suprindo, esses 10 leitos não suprem
supre a demanda, porque a gente não tem uma demanda só de Teresópolis. Sim, Eu tenho demanda de bebês que internam comigo que é de Cachoeira de Macacu, que é de Sumidouro, é de que é carro. que é de Carmo, porque as pessoas já viram que aqui a gente tem uma referência que é a Perinatal que atende SUS. Então, assim, elas vêm pra cá ter filho aqui, e aí acaba, às vezes, a gente tendo Essa é, demanda, porque o SUS acaba sendo porta aberta para todo mundo, né. exatamente, Isso e a regulação é feita pelo Estado, né. pelo Então Estado. então não também o que quer dizer e às vezes as pessoas têm até essa dificuldade, né: "Ah, mas, como que pode? Estão internando uma criança de Teresópolis lá em Volta Redonda", um exemplo. "Ah, Sim, mas tem uma criança de Volta Redonda que pode estar internada aqui também", ex porque o Estado, na verdade, ele fica buscando, né, onde que tem a vaga, e aí disponibilizou a criança é de Teresópolis, mas disponibilizou lá em Volta Redonda, vai para lá. é, Aí disponibilizou a próxima aqui, vem para cá. Uma política meio complexa, né, mas a gente acaba por ser do Estado, né, o é Estado não entende. Estado. Mas eu acho que falta muito, e aí aqui eu tô falando como ente público, né, Uhum. falta muito investimento nessa área, né, porque eu costumo dizer que eu sei que todo mundo defende muito o SUS, né, e eu digo que o SUS do papel, ele é maravilhoso, né, é Maravilhoso. um É, é o do sistema sonho. perfeito. O problema é o SUS da prática, né. É. Embora eu sempre brinco não, eu sempre falo isso, que eu discordo que seja sistema único de saúde, né, que o SUS é sistema único de saúde, mas na verdade o governo federal cuida de uma parte, o governo estadual de De outra outra e é o governo municipal. municipal de outra. Isso. E aí eu falo que é o primo milionário, o Uhum. governo federal, o primo rico, o estado e o primo pobre é o município. Sim. Só que toda essa bomba explode na mão do município, porque é a Exatamente. porta de entrada, né. Aham. Assim como você tem, por exemplo, a UPA, é a porta de entrada para tudo, né. Tudo, tudo. Exceção ali de ortopedia, que é em outro lugar, E mas é a porta obstetrícia, que e também é obstetrícia, que é outro lugar, mas às vezes até na questão de parto, muitas das vezes as pessoas passam a gestante entra em trabalho de parto, e sobretudo aquelas que não fizeram pré-natal, pré-natal. a tendência é o quê? Corre para a UPA, né. É. E aí corre para ali, então tem toda essa demanda. E aí o que eu digo que o sistema não é único é por isso, porque o SUS também, ele é muito desvalorizado. As tabelas SUS são uns absurdos, né, a gente sabe disso quando procura entender. Então assim, eu vejo que, como disse, lá no papel ele é maravilhoso, mas na prática ele tem o seu problema, só que esse problema explode na onde? Na mão do profissional, Sim, né. sim. Porque quando a gente chega lá na UPA, quando a gente chega lá no hospital, ou seja, em qual hospital que for, a gente vai descarregar toda a nossa dor em quem tá ali, né. Isso. Eu acho que vocês devem passar muito isso lá, né, de além de ter que cuidar, ainda ter que ser até em alguns momentos ali o psicólogo, o apaziguador, né. Com E certeza. como que isso e como que, assim, que vocês tratam isso da saúde mental de vocês também, porque precisa ter, né. Como que você sente isso lá? Que acontece? Eu falo que, a gente não cuida só do bebê, a gente cuida de uma família, e de uma família que está extremamente vulnerável, que muitas vezes é totalmente diferente daquilo que elas imaginavam passar. E há principalmente o bebê que às vezes tem necessidade de transferência, né, o desespero que dá dos pais e tudo mais, então a gente acolhe essa mãe, a gente tenta mostrar para ela que ela possa entender o sistema, né, que a gente não tem como culpar, não tem culpados, né, assim, Uhum. porque às vezes a gente quer descarregar em cima exatamente do serviço municipal que não é dele, né, não compete a ele dentro desse processo e é um leito estadual. E a gente tenta, acolhê-la, né, para poder ela ter mais tranquilidade e às vezes muitas vezes eu falo que a gente se torna família desses pais, né. Uhum. A nossa equipe a gente acaba porque tem bebês que ficam comigo, por exemplo, essa de 450 gramas, ela ficou comigo 8 meses. Então os pais ali todo dia, Quase que 8 o bebê meses do ano de vida, né, com exatamente. você. Então a gente já conhece essa família muito mais, às vezes, que a própria família dela, aquela mãe, mais do que a família dela, porque eu tô ali todo dia, eu tô entendendo a complexidade do filho dela, eu tô entendendo toda aquela situação, então a gente acolher e os nossos próprios profissionais, eles precisam também muitas vezes ser acolhidos, né, que aí eles também quando a gente tem uma perda, infelizmente, quando a gente ou então o bebê precisa ter transferido porque ficou mais grave, né. Hum. Por exemplo, eu teve um bebê que precisou ir para o CTI pediátrico, porque ele já estava comigo há 11 meses. Quase um ano comigo, então assim, já chegou um ponto que ele já não era mais neo, ele era pediátrico, então ele precisou ser transferido, e foi um bebê que ficou com a gente, acabou que ele ficou depois, ele foi abrigado pelo abrigo, que a mãe acabou, né, não tendo perdeu a guarda dele, então a equipe tomou muito esse papel de cuidar desse bebê. Então acaba Como se que fosse a família passou dele. a família dele. Eu lembro que, assim, eu mostrei a foto que a gente teve contato de como é que ele estava, a minha técnica chorou. "Ai, a gente pode ir lá visitá-lo?" Porque se torna família, principalmente esse bebê que não tem a mãe, a gente se torna a maternagem para eles, né. Entendi, Então, isso para profissional trabalhar isso é muito importante dentro do serviço de saúde emocional e mental. entendi. Aqui a gente não tem CTI pediátrico, né, Não, não só temos tem essa o neonatal só que é para o recém-nascido. isso aí. E aí o recém-nascido vai até que faixa ali de meses, né, que é para se considerar recém-nascido? Para a entrada dentro da UTI é até 28 dias, mas aí a permanência dele vai depender muito da condição clínica.
Aham. Por exemplo, eu teve esse que teve 11 meses com a gente, como ele agravou, ele precisou ser transferido, porque aí ele já precisou de outro suporte que dentro da ANEL não tem. Mas eu fiquei com o bebê, essa outra que ficou 7 meses com a gente, 8 meses e foi embora para casa. Então para entrar é até 28 dias, mas para permanecer vai depender muito da estabilidade clínica e como evolui. Ah, então sim, então passou de 28, porque às vezes fica muito essa Sim, dúvida, né, as pessoas falam assim: "Mas como assim? Pô, o neném tem 1 mês e não pode ficar aqui, não tem então passou dos 28 dias, ele já não é mais recém-nascido, ele já vai para vai lactente, precisar de um CTI, pediátrico. pediátrico, né, então essa é a diferença. E outra questão também muito importante, a gente não dentro da ANEL, a gente não tem leito de isolamento. Então se um bebê que a gente tem muito isso, tanto que o curso de Salva Kids e de cuidados dentro da, emergência, né, e a gente fala para os pais poderem se prevenir, que é melhor do que remediar, um bebê que ele vem por conta de bronquiolite, que é o boom que a gente tem muito, principalmente na época sazonal de outono e inverno, esse bebê não entra na ANEL. Porque eu não tenho um leito de isolamento. E aí, se eu pegar esse bebê e colocar dentro da UTI neonatal e eu não tenho um leito de isolamento, o risco muito grande de eu contaminar os outros bebezinhos e expor aqueles outros bebezinhos que são prematuros extremos a um quadro muito ruim. Então, assim, mesmo que, por exemplo, ele tem 20 dias de vida, é bronquiolite, a gente não tem leito de isolamento aqui, então ele tem que ir para o CTI pediátrico. Entendi. Aqui na nossa redondeza, qual é o mais próximo? Mais próximo, a gente tem Saracuruna, que é em Caxias ali, Saracuruna tem. tem CTI pediátrico, tem Petrópolis, Friburgo também. Friburgo eu não sei se tem 2 leitos em Friburgo também, mas assim, tem pouco, né. É. A gente tem Uma demanda muito muito grande, né. grande. E aí você falou do Salva Kids, Isso. né. Fala pra gente um pouquinho do que é o Salva Kids, como que funciona o Salva Kids. Salva Kids também é um projeto que tem todo o meu coração, né. Ele é um projeto que dá, noções de primeiros socorros para pais e educadores, né, a gente trabalha falando desde um ambiente seguro para esse bebê, até depois também das principais acidentes domésticos que pode acontecer com o bebê e com a criança. Então, assim, a importância da gente prevenir, da gente olhar para o ambiente, entender quais os riscos que tem para esse bebê e como é que eu faço se acontecer uma fratura com o bebê, se ele engasgar, se, por exemplo, afogamento, como que a gente deve proceder até chegar na emergência. Porque é importante a gente entender que a gente precisa dar os primeiros socorros, que isso pode fazer total diferença entre salvar a vida da criança ou não, que é saber agir naquele momento de emergência. É muito legal. Mas então você faz o Salva Kids, ele é um curso de primeiros socorros para os pais, Para os pais, aí tem para os para os pais educadores. isso, pais, educadores, porque vem baseado no projeto Lei Lucas, que é uma lei federal, onde que a gente tem obrigatoriedade de que todos as escolas públicas e privadas sejam treinadas anualmente, os professores, todo mundo que atua diretamente com a criança seja treinada, com noções de primeiros socorros. Então, esse curso Salva Kids foi baseado no projeto Lei Lucas, né, e aí eu trouxe isso para pais, para dentro de casa, para pais, para babás, para rede de apoio, e eu também tenho como projeto social que é o Salva Kids dentro das igrejas. Porque eu entendo que dentro da igreja, né, templos religiosos, dentro da igreja sempre tem o grupo de tias que ficam com as crianças. Sim, E essas a área Kids área da Kids. igreja, é. E essa área normalmente não são pessoas preparadas para noções de primeiros socorros, né, são pessoas que gostam de crianças e acabam trabalhando dentro, indo para esse ministério, né, dentro das igrejas. Então a gente proporciona como projeto social o Salva Kids, que é noções de primeiros socorros para esses professores de salinhas. É bem legal, é um curso teórico prático, a gente faz práticas de reanimação, práticas de desengasgo, e são de 4 horas normalmente, é um curso de 4 horas bem legal. Esse trabalho dentro das igrejas que você faz é um trabalho voluntário que você Isso, fala? isso. Porque o Salva Kids se aplica em escolas particulares. Isso também, você sabe se tem esse trabalho no município? O município também faz nas escolas públicas? Temos, temos. Hoje a gente tem, né, o SAMU que tem feito isso, que é o SAMU na escola, que é bem legal também, eles têm uma agenda onde que proporciona para o serviço público, para as escolas públicas, e a escola privada ela tem a obrigatoriedade de contratar uma empresa para poder prestar esse curso, que é o Lei Lucas, para as escolas. E elas têm que fazer isso todo ano? Todo ano, quer fazer reciclagem, né, para poder assim, aquilo que a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Então a Exato. importância de você fazer anualmente. Assim, vocês têm histórico, assim, de que essas ações já foram, executadas numa escola e salvou vidas? Sim, sim. É. A gente sempre fala que na prática assim, eu falo que quando vem o curso é porque Deus já vai te avisando que alguma coisa vai acontecer, né. E aí a gente recebe feedbacks de professores falando: "Nossa, ainda bem, Priscila, que você veio, porque aí eu consegui agir, né, na hora, desengasguei, consegui manter", porque eu sempre falo que o perfil do socorrista, a primeira coisa é ter a questão da tranquilidade, né, não desesperar, entender que você precisa estar ali prestando primeiros socorros, eu falo: "Depois você vai lá e bebe sua água e a adrenalina vai lá em cima", mas naquele momento haja, dê o primeiro suporte para aquela criança e depois você
toma sua água e respira. Tanto nisso, na questão do Salva Kids, quanto também com mães, né, a gente também tem esse contato depois, esse feedback da mãe de uma amamentação que não estava eficaz e depois ela se torna eficaz, como isso muda a vida. E de mães também agradecendo porque conseguiram dormir, falou: "Priscila, até consegui sonhar porque teve alguém dentro de casa com a gente". Então, esse feedback, faz total diferença, sabe? Entendi. E nas igrejas também, assim, que você falou essa questão é um negócio que eu sempre, quando visito alguma igreja e tudo, eu vejo que tem sempre o espaço Kids lá, mas sempre as pessoas que estão lá são voluntárias, né, Sim. que acabam ficando ali voluntariamente, e aí numa emergência, né, acaba, conseguindo prestar ali primeiro os primeiros socorros, porque bate um desespero muito grande, né. Sim. É muito normal a gente ver aí de vez em quando, eu vejo pessoas que entram pra dentro de quartéis da PM, de quartéis do bombeiro, né, e aí por serem lugares monitorados, sempre mostra aquelas imagens daquele desespero. Eu me recordo de ter visto um vídeo outro dia, de uma mãe que entrou no quartel do bombeiro com a criança, e o bombeiro lá fazendo procedimento, e depois a mãe ajoelhando e agradecendo, aquela coisa, aquele desespero, e talvez algo que se a pessoa já tivesse tido esse preparo antes, ela ia fazer até em casa e evitar todo ali, até o botar em risco a vida daquela criança, né. Eu digo que no desespero a gente perde a noção de tudo que aprendeu, até às vezes quem sabe Sim, também, né. sim. Então acho que o mais importante nisso é manter a calma, né. Manter a calma, entender que fala assim: "Não, eu preciso, eu sei", e aí buscar dentro da tua memória aquele conhecimento que você teve nos cursos, né, Uhum. e aplicar isso na prática para poder salvar a vida daquela criança. E a gente também fala de adulto, por exemplo, o desengasgo até de adulto também, que pode acontecer também, né. Verdade, até mudou agora, né, o sistema de É, de criança, né, que eu acho que mudou, né, a isso, questão do toda hora dá uma atualizada e a gente revisa os protocolos para poder atualizar também nos cursos. pra poder estar deixando todo mundo bem Isso bem aí, ali, né. atualizar. Então assim, Priscila, a gente esse podcast a gente fala de atitude para mudar, né, Sim. quando a gente teve uma quando a gente tem uma virada de chave. Então assim, pelo que eu consegui entender, a tua virada de chave foi quando você foi lá fazer esse estágio na UI, né, Isso. na unidade intermediária com mas foi alguma coisa, assim, específica? Teve alguma coisa que você viu lá que te fez ou não, foi o ambiente realmente, foi o que que te deu essa Eu falo que, assim, a gente vai se unindo, né, as coisas vão acontecendo por propósitos que a gente vai tendo na vida, né. Minha primeira virada de chave foi entender que a enfermagem eu acho que vem disso, né, virada de chave foi entender que a enfermagem era um propósito de vida, e aí dentro da enfermagem, a UI, né, que aí é a unidade intermediária, quando eu olhei para aquelas crianças e vi quanto que eu poderia impactar na vida delas, né, dando o melhor prognóstico, através das minhas atitudes, boas práticas dentro da enfermagem, foi uma virada de chave também, quanto também quando aí, já quanto profissional, trabalhando na unidade neonatal, eu olhar para essas mães que vêm tão despreparadas e entender que uma empresa poderia ajudá-las nisso também, então, eu acho que também foi outra virada de chave, quando eu olhei para isso e falar assim: "Não, espera aí, vamos sair do hospital e vamos trabalhar na parte preventiva na sociedade, trazer esse conhecimento para fora, né, dos muros do hospital". E aí trazer isso para a sociedade também foi muito legal, acho que a gente prevenção, né? prevenção. Então eu vim trazendo algumas viradas de chave que foram atitudes para mudar, para que a gente impacte outras vidas, sabe? E assim, se hoje você pudesse fazer um diagnóstico da tua mudada de vida, o que que você diria, assim, da Priscila antes da enfermagem e da Priscila depois da enfermagem? Eu acho que eu, assim, não consigo nem, assim, como é que fala? Hoje é igual massinha, quando a gente pega 2 massinhas, se coloca a massa, e aí você não consegue mais tirar a Priscila da enfermagem e a enfermagem da Priscila, né. Eu visto a camisa total da enfermagem, a gente é a base dentro dos hospitais mesmo. Acho que, eh o cuidado ele está embutido em todas as áreas da nossa vida, desde do nascimento até o depois também, então acho que a enfermagem ela faz parte da Priscila, e pensar nessa Priscila antes e agora eu acho que desde da minha infância eu fui preparada para ser enfermeira e Já estava escrito, já estava escrito para ser enfermeira. deixar de ser enfermeira jamais, né? Não, não, não. Pô, muito bacana, Priscila. E se hoje eu quiser procurar a AME, aonde que eu acho a AME? E aí você encontra no Instagram, né, a AMI, ela é atendimento materno infantil, então é AMI, eu falo por aqui ou pra lá? Pode falar para aquela câmera lá que agora é teu jabá, vamos deixar lá teu endereço lá para eles te localizar. Então tá bom. Então, assim, pra me encontrar nas redes sociais, a gente tem o Instagram, a AMI, AMI, underline consultoria, onde que lá a gente tem a empresa de cuidados, né, com o bebê, as enfermeiras de bebês, enfermeira especialista. E eu também tenho o meu Instagram quanto enfermeira também, que eu falo pra profissionais que também querem se especializar dentro dessa área, né, que é enfermeira underline bebês, que aí seria o meu perfil, onde que eu ensino profissionais de saúde a ser enfermeiros de excelência dentro do cuidado ao bebê.
Se eu quiser achar o Salva Kids está dentro da AME. Isso, aí dentro da AME a gente encontra também o Salva Kids quanto projeto social também, que aí a gente tem uma agenda, que aí a gente aproveita os técnicos de enfermagem e acadêmicos de enfermagem para poder fazer essa agenda de ir nas igrejas e dar o treinamento de primeiros socorros para, os professores dos Ministério Infantil. Então, assim, você, na verdade, encontrou dentro da enfermagem, foi a tua virada de chave. Primeiro, você foi fazer enfermagem, que é cuidar das pessoas. Depois você indo lá no estágio, né? Sim, Estágio que chama, vai lá na isso. UI e se identifica com os bebês. E depois ali você entende que tem que levar aquilo pra fora dos muros do hospital e cuidar das pessoas. E aí, e cuidar porque quando eu digo até cuidar das pessoas, porque ali você está cuidando dos pais, das mães, né? Sim. Até se bobear dos avós, né? Aham. E dos irmãos Sim. e de todo mundo. E aí a rebote ainda vem a questão do Salva Kids, né? Que você faz ali. E aí, pô, te parabenizar muito por essa questão do Salva Kids social, porque eu acho que é muito bacana quando a gente vê uma pessoa que se formou na luta, né, lá com o ProUni, Sim. que conquistou seu espaço, que se transformou na profissional que você é hoje, respeitada, né? Pô, o teu currículo aqui já fala por si, né? Mas, sobretudo, de entender, de poder doar um pouco de você, doar um pouco do teu negócio, né? Do teu tempo, da tua empresa, para estar cuidando de outras pessoas, ensinando a salvar vidas. Isso é muito bacana. Eu costumo dizer, a gente tem uma amiga de um projeto que a gente já recebeu aqui também, que é a Renata Caldas, né? Eu sempre brinco com ela, pô, Renata, o mundo precisa de mais pessoas como você. Então, vou te estender aqui hoje também isso. Dizer, Priscila, o mundo precisa de mais pessoas com essa preocupação, com esse carinho. Dá pra ver o teu olho brilhando quando tá falando aí dos Gosto. bebês, falando da tua profissão. De uma profissão tão legal, né? De uma profissão que, eu digo que todas as profissões têm seu brilho, têm seu glamour, né? Mas a saúde, né? Porque a gente, eu digo, e eu sou um cliente, porque eu recentemente passei, né? Por problemas também, precisei. E dizer isso, né, que quando você chega lá, você já tá tão fragilizado, né, você já tá mal, você já tá com dor, você já tá com problema, você tá com a sua cabeça a mil, e aí quando você encontra lá um profissional que tá ali com carinho, né, que te presta, que te dá um sorriso, igual esse Sim, monte que você já deu sim, aqui, aquilo já te ajuda, né, já te traz mais conforto, né. sim. Então eu sou assim, eu sou grato a todas as profissões, né. Eu digo, eu passei um tempo lá até aqui no HCT, fiquei internado um tempo ali, e assim, eu via o carinho com que todo mundo, desde da pessoa da limpeza, da alimentação, da higienização, da técnica, da enfermeira, dos médicos, dos supervisores, de todo mundo, né, o quanto que aquilo fazia bem. E até disse lá, e falo isso às vezes para as pessoas, que eu via que aquele mesmo carinho que estava ali no particular, tá lá no SUS também, né? Tá ali naquela correria. Então, assim, a gente tem que ser muito grato a vocês, né, da área de saúde. Eu digo sempre isso, é um absurdo um país. Eu vi hoje, eu ia até ver se eu achava ali, mas não lembro quem foi que me mandou, né? Falando justamente do que a gente falou aqui no começo, né? Da questão do jogador de futebol, né? O Sim. cara do músico, do artista, né? Porque aí eu vi alguém que colocou ali que eu já precisei de eu já tive um professor, Sim. eu já tive um médico, eu já precisei de um professor, eu já precisei de um médico, eu já precisei de um dentista, mas eu nunca precisei de um artista, nem de um jogador de futebol. Sim. Mas são esses que a gente infelizmente acaba valorizando, né? Mais do que os profissionais, né. E, assim, eu queria muito agradecer por esse espaço para a enfermagem ter voz, né, é importante isso, porque a gente faz por amor, aquilo nossa profissão é com amor, né, e aí, os pacientes sentem isso. E a questão que eu sempre trago também, que quando a questão de gestão de SUS ou privado, isso daí tem que ficar realmente para gestores. Quando eu sou ponta e sou assistência, eu sou enfermeira, eu não olho para isso, porque lá eu estou olhando para o ser humano. Então não há diferença de cuidado entre o público e o privado, pelo menos não deveria ter, porque ali a gente fez, né, um juramento quando eu fiz a enfermagem de que eu ia cuidar do ser humano. E aí o ser humano não vem com se ele é plano ou se ele é privado, ele vem Verdade. simplesmente porque ele é o ser humano. Então isso a gente traz dentro da UTI, a gente tem leito SUS e leito privado, mas lá fica todo mundo junto. A gente não sabe quem é SUS, quem é privado. Quem sabe normalmente é a secretária, a gestora, pra gente saber quantas vagas que a gente pode dar em relação a SUS e privado. Mas em relação ao bebê, não tem diferença de assistência. Isso é muito claro e as próprias, pacientes que foram, né, as mães relatam isso, né, de que sente essa uniformização dentro, isso que é importante, que todos são cuidados da mesma forma. Muito bacana. Vou só te agradecer por essa aula de humanidade aqui, de profissionalismo. Te parabenizar pela profissional, mas sobretudo pela ser humano. Obrigada. Pô, que o mundo precisa de mais pessoas como você também. Muito obrigada. E seja extensivo lá a todos os enfermeiros técnicos, a todos da área de saúde,
Eu deixo aqui no meu nome, mas tenho de certeza de milhões e milhões de pessoas, nosso agradecimento. Espero te receber aqui mais vezes para mais aulas dessa, Obrigada. tá bom? Te desejar toda a sorte do mundo na profissão, tanto porque aqui a gente tem uma professora, uma enfermeira e uma empresária também. Então, pô, você é uma pessoa fundamental para esse mundo aí. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter confiado na gente, estar aqui hoje e dar essa aula pra gente. Seja sempre bem-vindo e volte mais vezes aqui, Obrigada, muito tá bom? obrigada. Pessoal, a gente encerra mais esse episódio aqui do Atitude para Mudar e com essa aula aí de empreendedorismo, de profissionalismo, mas sobretudo de ser humano. Fiquem com Deus, um abraço a todos.